gravação. Um instante. Pode começar, por favor. Beleza, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro eu vou começar apresentando um pouco dos objetivos, mas eu vou focar mais para frente no que a gente fez no primeiro semestre depois, já que essa é a apresentação do meio do ano. O foco principal da Itamate, quando ela foi criada, foi fomentar a ideia de Olimpíadas, que é muito forte, principalmente da pessoa que tenta o ITA, né? Como no cursinho você vê muito cara de Olimpíada que na hora de ir para uma faculdade acaba escolhendo o ITA pela dificuldade e é muito engajado, ele gosta muito de Olimpíada, é fissurado de Olimpíada, só que infelizmente o que a gente vê em sentido quando a pessoa acaba entrando no ITA, ela vai desanimando um pouco com isso, acaba estudando, já estudou muito, acaba desanimando. Tem também a parte acadêmica do próprio ITA que já é puxado, aí a pessoa acaba deixando um pouco. A Itamate foi criado com essa ideia de tentar incentivar as pessoas, que aqui tem muita pessoa com muita qualidade, e às vezes só de você falar pro cara, pô, você podia ir lá fazer a Olimpíada, vai ser no dia tal, só de divulgar, só de incentivar um pouco, você já vê que o cara já tem um nível muito absurdo, aí ele se prepara um pouco para aquela Olimpíada, ele já consegue bem ter resultado muito legal. Aí essa foi a ideia principal do que a iniciativa foi criada. Esse ano ela se estendeu um pouco para tentar ajudar a comunidade, mas eu vou falar um pouco mais do que teve essa extensão um pouco mais para frente. Essas são as Olimpíadas que ela participa. O foco principal seria na Elon Lage, no ABMU e na MC. Que seria uma escadinha, né? Você faz a Elon Lage, se você for pegar a menção para cima, você fica elegível para fazer o BMU. Se pegar a menção para cima no BMU, você fica elegível a fazer a MC, que seria a internacional. A questão da IMC, que por ser internacional, também tem questão financeira. E aí é que a gente faz a apresentação e o apelo à Itaex, e para poder ajudar a gente a levar as pessoas que ficaram elegíveis a poder fazer essa Olimpíada Internacional, que é muito legal tanto para o currículo da pessoa quanto para o ITA, que faz o nome da instituição ficar conhecida não só no Brasil como no mundo. Essas aqui são as outras Olimpíadas que a gente também participa. Essas variam um pouco mais, às vezes a gente participa, às vezes não. A UPM a gente começou acho que ano passado, esse ano também vai ter de novo, mas sempre tem umas alteraçãozinhas. Mas as três primeiras são as principais. Aqui são as fotos, pessoal, desde 2008, indo para a Internacional de Matemática. E o professor Armando já começa a aparecer desde cedo, que é o professor que nos auxilia e que leva o pessoal, e que também ajuda muito na captação de recursos para poder levar o maior número de pessoas. Aqui é um pouco dos resultados que a gente teve, até 2024, que a gente colocou. Os resultados desse ano eu vou falar, não vai estar no gráfico, mas eu vou falar. Dá para ver que a gente às vezes tem um pico aqui, 2006 até 2012, depois vai diminuindo um pouco, mas na MC a gente foi bem recentemente, mas um pouco o pessoal desanimou de Olimpíada, um pouco até na pandemia, e que até teve que ter uma reestruturação da iniciativa, mas agora já está voltando e o pessoal está animando bastante. Algo que eu vou ressaltar isso vai ser sobre a turma que entrou e engajou bastante nessa questão de Olimpíadas. Aqui são objetivos gerais da Itamate, principalmente no foco de Olimpíadas, que é preparar o aluno para essas Olimpíadas e às vezes e também melhorar o currículo dele, porque fica muito bom para o currículo do aluno se ele for principalmente para o internacional. Muitas empresas, eu tenho um colega que é da CE e ele fala isso comigo. Muitas empresas olham com bons olhos quando o cara é de Olimpíada, porque mostra que ele tem uma capacidade de matemática muito boa e para resolver problema, toda a imagem que tem do iteano, né, fica ainda mais clara com isso. E também fica uma relação legal com os professores. A gente sempre tenta marcar aulas com os professores, principalmente o Samuel, a Fernanda também ajuda a gente. Marcar aula com o professor, que já sabe a bagagem do conteúdo, para dar uma aula, marcar no fim de semana, para ele poder ajudar a gente nisso, na preparação. Quem ganha? A Itamate, os professores, a instituição como um todo. E para a gente incentivar esse estudo, a gente tem certas ideias, que é fazer aula, fazer simulado, fazer uma Olimpíada interna que a gente faz, que a gente tem esse costume de fazer. A gente criou o canal do YouTube, criou o Instagram para motivar, para divulgar. E a gente também tenta ficar
espalhando o nome, fazendo ponte. Aqui fala sobre divulgar programa de pesquisa. A gente também teve uma ideia. Eu tentei ano passado, alguns foram nessa ideia de fazer o curso de verão no IMPA, fazer iniciação científica. O IMPA também oferece a questão de você poder dar aula e receber por isso. E a gente tenta divulgar isso para ver, para as pessoas terem essa noção. Porque, às vezes a pessoa entra, já estudou muito matemática, acaba indo para outra área, porque acha que também talvez não tem tanta oportunidade, acha que a ideia de Olimpíada acabou morrendo no ensino médio dele, mas a gente também gosta de mostrar, só para a pessoa ter essa noção que tem formas, tanto de você ganhar dinheiro, tanto de você melhorar seu currículo, fazer no verão fazer uma coisa, ir para o Rio de Janeiro, fazer o IMPA. E aqui é um dos incentivos que a gente dá para fomentar a matemática. Aqui é um registro de um aluno que teve. A gente teve dificuldade em incentivar, em poder chamar os professores, porque é complicado o tempo deles. A Fernanda, infelizmente, não está podendo mais fazer as aulas. O Samuel pôde, mas eu já estou pensando também numa solução para isso, e pegar somente os alunos, um da 27, que eu já conversei com ele, para esse semestre, principalmente, agora que vai ter preparação para o BMU, que é nesse semestre, dele poder dar os aulões, já que ele tem 3 anos de experiência, 3 anos indo para internacional, ele sabe muito bem como é a prova, tem capacidade de ensinar, e agora, como está mais tranquilo, ele disse para mim do prof, ele está animado e consegue ajudar. Então, a gente, para não ficar essas lacunas de não ter aula, a gente está pensando em puxar os alunos mais antigos para eles poderem ajudar, e também para criar essa ideia do cara que está entrando, do cara da 30, e tem esse ciclo. Ele estuda, vai, tenta as Olimpíadas, mas depois ele consegue também ajudar de volta, para ele não acabar saindo e focando em outra coisa, e ele ainda pode ajudar muito a iniciativa. Aqui entra na parte que eu tinha dito na questão de ser um pouco, que se estendeu um pouco a Itamate esse ano que eu fiz. O foco ainda as Olimpíadas, ainda essa é a ideia, mas a professora Fernanda e o professor Samuel pediram, conversaram comigo se a gente podia ajudar eles a fomentar o aprendizagem de Olimpíadas em escolas. Eu falei que podia. Aí a gente, toda segunda à tarde, a gente ia numa escola da prefeitura e a gente auxiliava. Eu ia lá como monitor, e os professores também. A gente dava as questões para o aluno de sexto a nono ano, separava em dois grupos. O sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. Separava as questões da Canguru, foi o foco no começo, que é mais tranquilo, depois virou para o BMEP. Aí a gente deixava os alunos tentando e depois, quando eles tinham alguma dúvida, engasgavam em alguma questão, a gente ia lá e ajudava. A gente viu que também a Itamate podia fazer algo social, já que tem membros capazes e disposição para isso. Outra coisa também que eu foquei nesse primeiro semestre foi puxar, porque já tem essa cultura dos aulões, só que às vezes não era muito organizado. Eu quis puxar para a Itamate para deixar mais estruturado. Aí aqui tem uma foto do aulão que teve de 36, da minha turma, e eu queria já passar para a nova turma essa ideia dos aulões. Dá para ver que da de 36 deu muita gente, mas essa foto já é perto do exame, aí o pessoal tá mais desesperado. O da 30 era a primeira prova, então o pessoal tava mais tranquilo em relação a isso. Mas dá para ver que dá um engajamento legal, o pessoal acha muito legal, tem gente que chega muito desesperada e a gente consegue condensar, porque já tem essa associação, né? O pessoal que entra na Itamate já gosta de estudar, principalmente matemática, o cara já está preparado bem para a prova e ele pode ajudar os colegas dele. Aí a gente conseguiu um resultado bem legal, todas as provas de matemática, a gente teve aulão, a gente até estendeu um pouco, acho que para uma prova de física que teve, que a gente só organizou e chamou uma pessoa que é muito boa em física da minha turma, e ela também deu aulão, e deu um resultado bem legal também. Aqui é a foto da Elon Light que teve esse ano. Participaram 58 pessoas, que é um número muito legal. Esse ano foi presencial, então deu para ver as pessoas numa sala, lotou uma sala inteira do fundo e teve que pegar a outra também, para caber todo mundo. O que eu achei bem legal também, que o pessoal da 30, que é a nova turma, engajou legal. E dos que participaram, 16 pelo menos eu botei aqui, foram premiados da 30, porque eu tenho controle desses 16 porque eles estão na Itamate. Então, 16 que entraram na Itamate e fizeram a Elon Lies
conseguiram premiação. Talvez tenha até mais que não estão na Itamática e fizeram ela online. Então foi um resultado muito legal, mostrando que só de divulgar, só de chamar, eles animaram bastante a nova turma já. Aqui é um pouco do resultado que a gente teve. A lista oficial ela libera não por instituição, mas sim por cidade. Mas São José acaba associando a muita gente, né? Então já fica muito parecido com o resultado que seria do próprio ITA. A gente conseguiu um resultado muito legal. Ouro, quase 50% foi em São José. A gente, 43%. A gente premiou 57 dos 46, 426 classificados do país. Ou seja, basicamente, quem fez a análise no ITA conseguiu pelo menos menção. E esse ano agora que foi, ó, teve problema no passado que foi online, que acabou tendo essa discussão, talvez que alguém acabou fraudando o sistema e tudo. Esse ano mudou para ser presencial, para acabar com isso, para ser mais certinho. Isso beneficiou a gente, fora esse engajamento das pessoas fazerem. E 58 fizeram, 57 tiveram resultado, tiveram pelo menos menção. O que é um resultado muito bom, mostrando que a gente vai muito bem nessa Olimpíada. E E deixa muita. aproveitando, né, Caio? Uhum. Com licença, e aproveitando, né? Você falou, né, dos 16 premiados da nova turma. E essas 12 medalhas de ouro, a grande maioria são deles, né? Por incrível que pareça, né? Que mostra realmente aí a força que vem a nova turma, né? Assim, a gente internamente, né? Eu sou um pouco mais veterana, né? E aí, da 27, já estou no terceiro ano de Olimpíada, né? A maioria aqui que já me conhece. A gente fica conversando internamente, né? Essa é a nova geração de ouro. Estamos preocupados aí com esse pessoal que vai disputar a vaga com a gente aí, vai roubar nosso lugar, né? A 30 tá vindo muito boa, né? A Sim. maioria dessas medalhas de ouro são deles, né? Eu garanti umazinha, mas capaz deles roubarem uma minha depois, hein? O pessoal vem muito bom, então, assim, realmente só para reforçar, assim, que o pessoal novo tem muito potencial. Então, é nosso dever engajar eles para a gente ter resultados cada vez melhores, né? Como o Caio disse, né? A questão da pandemia foi um problema, né? Assim, desincentivou muita gente, né? A gente parou os estudos e tal. Então é importante que a gente retome e aproveitar a oportunidade que tem esse pessoal de muita qualidade aí na 30 para a gente ter resultados cada vez melhores aí para representar a nossa instituição aí mundo afora, né? Perfeito. Eles vieram muito, muito engajados e tiveram um resultado já muito forte. E isso é muito legal para a gente não perder. Esse ano, por ser presencial, a gente foi muito beneficiado, porque eles iam lá e aí quem sabia mesmo foi agraciado com isso, e eles foram muito bem. O ouro foi basicamente eles, isso é muito forte e significa um bom presságio. Maravilha. E comentando um pouco sobre a MC, eu fui um dos participantes desse ano. Foi meu segundo ano da MC, a nossa competição internacional. Nos últimos 2 anos, e na maioria dos anos, com aquele gráfico que o Caio apresentou anteriormente, a gente sempre leva uns 6 alunos, é a nossa média de alunos que a gente consegue levar, tanto pela questão da verba, tanto pela questão assim da escolha, da seleção dos alunos, para poder representar bem nossa instituição. Então, aqui mostrando um pouco de como é a experiência, é uma semana que a gente tem a competição na Bulgária, numa universidade americana de lá, no interior do país. E aqui a gente tem uma foto, né, do dia de prova, inclusive aqui é o organizador da Olimpíada, né? O senhorzinho, um professor de matemática da Universidade de Londres, que organiza essa Olimpíada anualmente e reúne diversos alunos de todo o mundo. São mais ou menos 700, são mais ou menos 450 alunos do mundo todo, né, das mais diversas universidades. O maior competidor, né, é a Rússia, né? Os matemáticos de lá são os melhores, são os pessoal que sempre ganham as primeiras premiações. Mas enfim, tem pessoas de todo mundo, a maioria da Europa, naturalmente, pela proximidade, mas tem também nosso Brasilzão representando em massa, né? Na questão da América, nós somos os principais, assim, competidores, né? A maioria é a gente. E também dos medalhistas também. E aqui a nossa delegação, nossos 6 alunos, nosso querido Armando, em todas as fotos presente, mais um ano esteve lá conosco. Aí pode papel. Boa. E aí falando um pouco dos resultados, né? Nesse ano, então.
só mostrar que a gente mantém, né, com a representatividade da instituição, né, mundo afora. Isso é realmente muito importante, né, porque tanto pensando para o Brasil, a gente manter o nome da nossa instituição no topo, quanto para o mundo. No Brasil, foram 5 universidades, né, FGV, IME, UITA, USP e a PUC, que foram que levaram esse ano. A gente ficou em segundo lugar dentre as universidades, enfim. Então, é super relevante que a nossa instituição esteja no topo. Então, esses números mostram isso. Aqui é sobre a que eu tinha falado antes, da forma de incentivar o pessoal aqui a voltar a gostar, ou já que gostar, mas voltar a fazer a Olimpíada. A gente realiza uma Olimpíada de Matemática interna, como o Fields tinha falado, a gente pega veteranos como ele, veteranos como o colega da 27 que eu tinha falado antes, que já tem essa bagagem muito forte de Olimpíada, e faz para eles fazerem uma Olimpíada muito focada, muito, mas também que seja divertido para animar o pessoal. E a gente faz no segundo semestre o pessoal animar, principalmente para preparar também para a OBMU. E como a 30 veio tão engajado e conseguiu bons resultados, a gente acredita que vai ser bem legal fazer esse ano, que eles já viram que tentaram, já conseguiram resultado logo, eles vão chegar muito animados para fazer essa Olimpíada. Aqui é um pouco sobre o nosso Instagram e YouTube que eu tinha falado antes. A gente usa isso para divulgar os resultados, como a gente vai lá fora, como a gente vai nas Olimpíadas daqui. E também a gente usa o canal, às vezes, para resolução. Sai a online, a gente faz resolução da online para pegar. O pessoal tá animado, né? Saiu, foi difícil, como que faz? Aí a gente aproveita esse engajamento que tem no momento e faz os vídeos para poder puxar o pessoal para conhecer mais a instituição e conhecer mais a Itamate em si. Aqui são as listas também que a gente produz para poder o pessoal ir preparando. A gente vai mandando, de vez em quando tem encontros para poder ajudar quem não conseguiu, para resolver. Aí o material selecionado, às vezes tem questão da IMC, tem questão de um conteúdo específico, para ajudar o pessoal nas Olimpíadas. E até matérias concomitantes ao acadêmico que tem aqui. Aqui é uns desafios que a gente vai ter em 2026, é engajar a equipe. É sempre difícil porque a gente tem blocos de Olimpíadas, né? Só que para engajar, para eles não de um bloco para outro, esse hiato que tem entre as Olimpíadas, para tentar manter eles estudando, se possível, fazendo as listas, fazendo, não esquecer que tem Olimpíada. Mas mais importante para mim, eu acho, é que mesmo se eles não tiverem no maior preparo de todos, que eles façam as Olimpíadas. Que a gente vê isso muito, que às vezes o cara, pô, não estudei, talvez não vai ser, e vai ser mais difícil, claro, mas só da bagagem que ele tem, tanto para entrar aqui como para passar as matérias daqui, o pessoal já vai muito bem. O pessoal já consegue medalha, já consegue avançar de fase. Então, o mais importante para mim é só incentivar o pessoal para eles não desanimarem. E também aqui faz reconstruir o nível, é para a gente não perder. Porque às vezes o cara vai bem no primeiro ano, ele anima, aí continua estudando, continua, vai melhorando, só que fica muito na casa. Vai que o cara talvez não vai bem, aí ele, pô, desanima, não vai dar, pô, só outro ano. Para a gente sempre manter uma constância, ou, se possível, sempre aumentar. E o que foi legal esse ano é que a gente viu que a nova geração já vem muito legal. Já conseguiu o resultado logo, então tudo leva a que eles vão estar muito animados para ir ainda melhor. E promover a integração de professor e aluno, ficar conversando. Eu já converso bastante com o Fernando e Samuel, tentar manter essa relação próxima para eles poderem ajudar a gente, o que a gente puder, que nem a questão da escola, se a gente puder ajudar eles, a gente vai fazer, claro. E essa relação boa é muito legal. Pode ajudar aqui, quanto também pode ajudar no acadêmico. Ter uma relação legal com os professores de matemática é sempre bom. E aqui um pouco falando sobre desafios financeiros, falar um pouco rápido, né? Basicamente só deixar claro que realmente os custos com a EMC são naturalmente muito altos e o maior objetivo mesmo de trazer os números aqui, no próximo slide mesmo, né? É, pode passar mesmo. Aqui tem os valores, enfim, o mais crítico mesmo que eu gostaria de falar é sobre a questão da demora, né, da gente conseguir os custos, né? Tem a questão
de conseguir o dinheiro antes, tem a questão do Armando poder engajar, de conseguir o dinheiro dos ex-alunos, tanto que no último slide está dizendo, né, das, das doações carimbadas, né, que eles fazem para vocês. Enfim, grande ponto que eu queria trazer é isso, essa questão da demora que a gente tem para conseguir o dinheiro acaba aumentando os custos, isso é um problema, né? Naturalmente, a gente não precisa ter custos a mais por conta desse atraso, né? Porque a nossa competição é sempre no mesmo período, sempre no mesmo lugar, então é muito fácil de prever. Então, se a gente puder, né, ter uma previsibilidade maior, poder conseguir o dinheiro mais rápido, a gente consegue pagar mais barato. E isso é bom para todos os lados, né? E aí a gente tem um custo um pouco menor e a gente consegue usar essa verba, né? Até para poder realizar um objetivo que a gente nunca teve, né? Nunca conseguiu, mas que também tem relevância internacional, claro, agora na América, que é a parte da Ibero-Americana. A gente nunca conseguiu participar dela e não é por desempenho, é por não ter conseguido a verba mesmo. O Armando, todo ano, ele cita, né, essa possibilidade de a gente poder representar o país lá. A USP, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, eu conheço o líder deles, eles conseguem levar, é um custo bem menor, né? Então, seria bem possível, né? Se a gente conseguisse economizar um pouquinho no IMC, exatamente conseguindo pagar as passagens um pouco mais cedo e podendo destinar o dinheiro à parte da CIM, né? Que é a Ibero-Americana. Enfim, então aqui os desafios financeiros são esses, né? Assim, é muito alto o custo, ponto, né? Mas a gente pode, né? A gente tem condição de gastar um pouquinho menos, exatamente usando essa previsibilidade da competição e comprando as passagens mais cedo. Mas é isso, é um desafio muito grande, esse é o ponto, né? Queria deixar claro, né? Mas isso você já sabe, o ponto é só de aproveitar essa previsibilidade, talvez, aí para o nosso próximo ano. É o próximo slide eu comento isso, né? E é isso, abre a palavra para o mulher. Não, De termina. Você já bola. terminou? É isso, é isso. Show de bola, Carlos. Obrigado. Muito, por favor. Não, primeiro dar os parabéns, né, Carlos? Eu me lembro até hoje, quando a gente se encontrou na Obemerge, né? Você recebendo Sim, medalha sim. lá, e a gente se encontrou. Meu filho estava lá também, meu filho mais novo. A gente vem acompanhando e a gente vem procurando apoiar o professor Armando, né, com toda a sua dedicação e a equipe, a dedicação de vocês. Fico feliz de saber que a Turma 30 tem se engajado, porque matemática é a base, né, é fundamento, é o nosso esporte. Então, parabéns pelos resultados. Em paralelo, eu gostaria de falar um pouquinho só sobre a governança. A Itaex tem uma governança sobre projetos, sobre a definição do portfólio. Existe um edital anual, que vocês sabem, né? A gente sempre tem as propostas recebidas por professores e alunos, com a ciência do chefe da divisão. Nós temos um comitê de projetos, nós temos equipes que avaliam. Então, nem sempre, a gente gostaria de poder sempre poder ajudar todos os projetos com todos os recursos, né, necessários ou solicitados. Mas a vida como ela é, os recursos são escassos e nós somos muito gratos, por exemplo, a essas doações carimbadas ao próprio, eu faço questão de citar aqui, ao apoio que o Chalca, da Turma 82, vem sistematicamente, anualmente, dando e reconhecendo o valor dessa competição, do trabalho e da dedicação de vocês, tá? Então, eu gostaria de explicar que a gente tem uma governança, a gente tem um calendário e a gente procura, dentro dos nossos melhores esforços, do nosso compromisso com compliance, com o rigor, né, que a gente usa na avaliação dos projetos, a gente também tem as nossas limitações, tá? Então, gostaria que vocês entendessem isso. Mas, no mais, vocês vão poder sempre contar com o nosso apoio naquilo que for possível. E eu espero que cada vez mais seja mais possível, tá? É isso. Beleza, muito obrigado, eu Maravilha, agradeço, sempre realmente, ajudo. maravilha. E o Schalke realmente é nosso grande amigo. A gente sempre, na própria competição, a gente faz uma homenagem a ele. Ele realmente é
grande amigo nosso, realmente. Homenagem a ele, devida. Pode continuar aí, ó, Caio. Continuando aqui, é uma cooperação que a gente fez, só para ter uma ideia dos resultados, em iniciativas semelhantes à Itamate. A, a Matib e a FGV também levaram 6 pessoas, só que conseguiram um resultado um pouco abaixo do nosso, o que mostra que a gente está indo bem. São iniciativas muito fortes de matemática. Eu já tive uma passagem no IME, participei da Matib e era muito forte, era muito estruturado. E no Rio de Janeiro é muito forte a questão de matemática. Eles conseguem tanto... Eles fazem parceria entre si. Às vezes eles vão ter aula na FGV, às vezes a FGV traz alunos para ter aula na Matime. Eles puxam muita gente de ex-alunos até para dar aula, e medalhista, então eles são muito fortes. Então a gente bater de frente com esses dois é um resultado muito legal. E é um parâmetro que a gente usa para saber, pô, a gente está indo bem, a gente tem que continuar do jeito que a gente está indo. Aqui são ideias do que a gente vai ser feito desse ano, que foi dito. Preparar o pessoal para a segunda fase do OBMU, e para isso a gente vai realizar a Olimpíada Interna, vai realizar aulas sobre isso, preparar materiais, e vai ter a realização da segunda fase do OBMU. Aí agora, mais para o fim, né, e para o começo do ano que vem, seria pensar na estrutura humana da iniciativa, o que a gente vai fazer com o nosso capital humano, o que a gente vai alocar para cada setor. Os principais setores são marketing e gestão. Marketing para espalhar essa questão de Olimpíadas, tanto no YouTube, Instagram e aqui no próprio ITA, para as pessoas só... Porque às vezes a gente sente só de a pessoa não tem noção, pô, a Olimpíada vai ser tal, nesse dia, só a pessoa saber e ver, caramba, é só ir lá, é tranquilo, só para ter as pessoas ficarem frescas na memória da questão da Olimpíada. E a gestão é mais a produção de materiais, das aulas e da organização como um todo, do que a Itamate vai fazer. Aqui, até março, a gente, se possível, se inscrever na Ibero-Americana, mas vai ser uma questão mais de financeira, e selecionar quem. A gente faz isso mediante o resultado da OBMU, os melhores alocados vão ser os selecionados, e com a questão financeira, né? Quais que vão para a internacional. E no ponto que teve, eu acho que o Fields até pode me corrigir, mas 2 alunos que eles foram por conta própria, e um deles teve um resultado muito bom na internacional, porque para você poder ir na internacional, você precisa só pegar menção para cima no BMU e a questão financeira. Aí, do possível, a gente tentou levar o máximo possível, só que tem ainda muita gente boa que não consegue ir por causa da parte financeira. 2 foram por conta própria, bancaram a ida, e um conseguiu menção e o outro conseguiu prata, se eu não me engano. Ou seja, um resultado muito bom. Foi o nosso melhor resultado na internacional. Aqui é a equipe, o Armando, que nos ajuda em tudo, o professor Samuel, que sempre que possível nos ajuda tanto em organização como para dar aula, e aqui é a organização do pessoal do ITA, Pedro. Eu como presidente, o nosso vice, diretor de gestão e diretor de marketing. Aqui é mais uma mensagem falando dos alunos talentosos que a gente tem no ITA, somente matemática, que normalmente quem começa a vir para o ITA, ou pensar sobre isso, tem uma aptidão muito forte em matemática, normalmente começou a gostar de exatas por causa da matemática, e nosso propósito maior é pegar essa paixão que as pessoas têm e poder reacender elas por meio das Olimpíadas. E a gente pede ajuda sempre que possível da Itaex para a gente conseguir fazer isso. E aqui é só sobre o QR Code do Instagram e a programação da UBM, que a UBMU vai ser em outubro. Aí, muito obrigado. Show de bola. Também estendo agradecimento ao apoio que a Itex da Itamate dentro de todos esses anos, né? Desde 2023 que eu estou aqui, né? No ITA e na Itamate, né? Agradecer pelo apoio mais um ano, hein? Show de bola, Fields. Caio, obrigado pela apresentação. Abre agora para perguntas. Caso não tenha, então, vou encerrar aqui a gravação. Fields, Caio, mais uma vez, obrigado, tá? Pela disponibilidade, pela